Capítulo 4. A necessidade de ser necessária. Ela é uma mulher de bom coração por o homem que se diverte. Ela o ama apesar dos seus hábitos perniciosos que não a entende. Good-hearted woman. Eu não sei como ela faz isto tudo. Ficaria louco se tivesse que lutar contra o que ela luta. Sabe, nunca ouvi ela reclamar. Por que ela suporta pacientemente a situação? Afinal, o que é que ela vê nele? Poderia conseguir algo bem melhor. As pessoas tendem a dizer este tipo de coisa sobre uma mulher que ama demais, ou observaram que seria um esforço nobre de melhorar uma situação frustrante, mas normalmente encontram-se em suas experiências de infância indícios que explicam o mistério da sua ligação fracassada. A maioria de nós cresce desempenhando os papéis que adotamos em nossa família de origem. Para muitas mulheres que amam demais, aqueles papéis frequentemente significavam que negavam suas próprias necessidades enquanto tentavam satisfazer as dos outros membros da família. Talvez fomos forçadas pelas circunstâncias a crescer rápido demais, assumindo prematuramente responsabilidades de adulto, porque nossa mãe ou nosso pai estava doente físico ou psicologicamente e não podia desempenhar as funções paternas apropriadas. Ou talvez um dos nossos pais ficou ausente devido à morte ou divórcio e tentámos preencher essa ausência, ajudando a cuidar dos nossos irmãos e do outro pai. Talvez nós tornámos a dona de casa enquanto nossa própria mãe trabalhava para sustentar a família. Ou ainda podemos ter vivido com ambos os pais, mas porque um deles estava zangado ou frustrado ou infeliz e o outro não respondia em apoio, vimos-nos no papel de confidente, tendo de ouvir detalhes do relacionamento escabrosos demais para suportarmos emocionalmente. Ouvimos porque tínhamos medo das consequências para o pai sofredor se não ouvíssemos, e medo de perder o amor se falhássemos em desempenhar o papel que nos fora atribuído. Dessa forma, não nos protegemos e nossos pais também não, porque eles precisavam de nos ver como sendo mais forte que eles. Apesar de sermos imaturos demais para a responsabilidade, no final, nós é que os protegemos. E quando isso aconteceu, aprendemos bem cedo, mas muito bem, como cuidar de qualquer pessoa, menos de nós mesmos. Nossas necessidades de amor, atenção, cuidado e segurança permaneceram insatisfeitas, enquanto fingíamos ser mais poderosas e menos medrosas, mas crescidas e menos carentes do que realmente nós sentíamos. E ao aprendermos a negar nosso próprio desejo de ser cuidadas, crescemos procurando mais oportunidades de fazer o que sabíamos tão bem, preocupar-nos com os desejos e exigências de outras pessoas, ou em vez de reconhecermos nossos próprios medos, nossa dor e nossas necessidades insatisfeitas. Fingimos por tanto tempo sermos crescidos, pedindo tão pouco e fazendo tanto, que agora parece tarde demais para ser a nossa vez. Então, ajudamos e esperamos que o nosso medo se vá e que a nossa recompensa seja o amor. A história de Melanie é um caso deste tipo, um exemplo de como crescer rápido demais com muitas responsabilidades. Nesse caso, preenchendo a ausência de um pai, pode criar uma compulsão a cuidados. No dia em que nós conhecemos, logo após uma palestra que eu tinha dado em um grupo de alunos de enfermagem, não pude deixar de notar o seu rosto cheio de contrastes, o nariz pequeno e empinado, todo salpicado de sardas, as bochechas com covinho profundas, a pele leitosa, davam a ela um ar atrativamente travesso. Aquelas características vivas pareciam fora de lugar no mesmo semblante que apresentava círculos tão escuros abaixo dos olhos claros acinzentados. Debaixo de uma boina de ondas escuras avermelhadas, ela parecia um doente pálido e cansado. Ela esperava num canto enquanto eu falava demoradamente com cada um dos 6 alunos de enfermagem que se juntaram atrás de mim, quando terminei a palestra. Como acontecia frequentemente toda vez que falava sobre o assunto, doença familiar, do alcoolismo, vários alunos queriam discutir problemas muito pessoais para o período normal de papo do tipo pergunta-resposta que se seguia na minha apresentação. Quando o último dos seus colegas se foi, Melanie pediu-me licença para uma parada momentânea e então apresentou-se.
tomando minha mão cordialmente e de maneira firme para a nossa miúda e delicada que era. Ela esperava atente e tão pacientemente para falar comigo que, apesar da autoconfiança aparente, percebi a intensidade com que a minha palestra matutina tocará nos seus sentimentos. Para dar a ela a oportunidade de falar bastante, convidei-a para caminhar comigo pelo campus da universidade. Enquanto eu juntava meus pertences e deixava a sala de palestras, ela falou sociavelmente, mas quando fomos para fora, na tarde cinzenta de novembro, ela ficou reflexiva, quieta. Andámos por um caminho deserto e o único som era o estalido de pólvora das folhas secas de plátano, frágeis debaixo dos nossos pés. Melanie parou de andar para arrastar os pés sobre um grupo de formas estelares destroçados, com as suas pontas enrolando-se por cima como estrelas do mar seco, deixando exposto o interior pálido. Após algum instante, ela disse megamente: minha mãe não era alcoólica, mas da forma como você descreveu hoje a influência dessa doença sobre a família, ela poderia também ter sido alcoólico. Ela era mentalmente doente, louco realmente, e no final a doença matou-a. Ela sofria de depressões agudas, foi para o hospital várias vezes e algumas delas ficou lá por muito tempo. As drogas que utilizavam para curá-la pareciam apenas piorar o seu estado. Ou em vez de ser uma mulher louca viva, ela transformou-se numa mulher louca parada. Mas mesmo com as drogas deixando-a zonza, ela finalmente conseguiu fazer uma das suas tentativas de suicídio. Embora procurássemos nunca deixá-la sozinha, naquele dia todos nós tínhamos saído para lugares diferentes, só por alguns momentos. Ela enforcou-se na garagem. Meu pai encontrou-a. Melanie maniou a cabeça rapidamente, desfazendo das lembranças obscuras que se juntavam na mente, e disse: eu ouvi dizer que poderia me identificar com o que seria dito essa manhã, mas você disse em sua palestra que filhos de alcoólicos ou crianças provindo de outros lares desajustados, como os nossos, escolhiam com muita frequência parecer alcoólicos ou viciados em outras drogas, e isso não é verdade quanto ao Sean. Graças a Deus, ele não liga para bebida ou drogas, mas temos outros problemas. Ela desviou o olhar, erguendo o queixo. Normalmente consigo lidar com qualquer coisa, mas isto está a começar a acabar comigo. Estou ficando sem mantimento, sem dinheiro e sem tempo. Apenas isso. Falou dessa forma como se fizesse graça para se reagir divertidamente e não se levar a sério. Eu tive que estimulá-la e dar mais detalhes e ela respondeu de forma prosaica. Sean foi embora novamente. Temos 3 crianças, Suzy, de 6 anos, Jimmy, de 4 e Peter, de 2 anos e meio. Trabalho meio expediente como sacristã. Estou tentando tirar diploma na escola de enfermagem e tento manter tudo calmo em casa. Sean normalmente toma conta das crianças quando não está na escola das belas artes ou quando não vai embora. Ela continuou, contando sem nenhum traço de amargura. Nós casamos há 7 anos. Tinha acabado de sair do colégio e estava com 17 anos. O Sean tinha 24. Fazia alguns bicos como ator e frequentava a escola em meio período. Ele partilhava um apartamento com 3 amigos. Eu costumava ir para lá os domingos e preparar para eles grandes refeições. Era a sua namorada de domingo à noite. Às sextas e sábado, ele trabalhava numa peça ou ficava com outra pessoa. De qualquer forma, todos me amavam naquele apartamento. Os pratos que eu preparava eram as melhores coisas que acontecia a eles na semana. Eles costumavam atormentar o Sean, dizendo que ele tinha que se casar comigo e deixar-me cuidar dele. Acho que ele gostou da ideia, porque foi o que ele fez. Pediu-me em casamento e eu disse que sim, obviamente. Eu estava emocionado. Ele era tão bonito, veja. Ela abriu a bolsa e tirou uma carteirinha plastificada de fotografias. A primeira era a do Sean, olhos escuros, as formas do rosto bem delineadas e um queixo com uma covinha profunda, combinando com o rosto meditativamente bonito. Era a versão do tamanho de uma carteira do que parecia uma fotografia tirada para a paz de um ator ou modelo fotográfico. Perguntei se era o caso. E Melanie confirmou, dando o nome de um fotógrafo muito conhecido que tinha feito o trabalho, e observei. Ele parece o próprio
Heathcliff, personagem do livro O Morro dos Ventos Uivante, e ela fez um sinal afirmativo com a cabeça, orgulhoso. Olhámos juntos as outras fotos que mostravam 3 crianças em vários estágios de desenvolvimento, engatinhando, dando os primeiros passos, apagando velas de aniversário. Esperando ver uma foto de Sean menos pousada, comentei que ele não estava em nenhuma das fotos com as crianças. Não, ele sempre tira as fotos. Ele tem um bom conhecimento de fotografia, como também de representação e arte em geral. Ele trabalha em alguns destes campos agora? Perguntei. Bem, não. Sua mãe lhe enviou dinheiro e assim ele foi para Nova Iorque de novo, para ver que oportunidades pode ter lá. Dado sua lealdade a Sean, esperava que a Melanie se mostrasse esperançosa por causa daquela corrida a Nova Iorque. Uma vez que isso não acontecia, insisti nos motivos e ouvi os primeiros sinais de queixo. O problema não é o nosso casamento, é a mãe dele. Ela continua a enviar dinheiro para ele. Todas as vezes que ele está perto de ajeitar-se connosco ou a fixar-se no emprego, para variar, ela manda um cheque e ele vai-se. Ela não consegue dizer não a ele. Se ao menos parasse de lhe enviar dinheiro, ficaríamos bem. O que acontecerá se ele nunca parar? As lágrimas apareceram no rosto da Melanie. Então Sean terá que se modificar. Farei com que ele veja como está a nos maltratar. Ele terá que recusar o dinheiro quando ela lhe oferecer. Isso não parece provável pelo que você me diz. Sua voz se ergueu e ficou mais determinada. Ela não vai destruir tudo. Ele vai mudar. Melanie topou com uma folha especialmente grande e chutou-a à sua frente, despadecendo. Esperei por algum momento e então perguntei: há algo mais? Ela, continuando a mandar as folhas embora, respondeu: ele tem ido a Nova Iorque muitas vezes e há uma pessoa que ele vê quando está lá. Outra mulher? Perguntei. E ela desviou o olhar conforme fez um gesto afirmativo com a cabeça. Há quanto tempo que ele está envolvido? Na verdade há anos. Começou com a minha primeira gravidez. Eu quase não o culpei. Eu estava tão doente e acabada e ele estava tão longe. Surpreendentemente, Melanie assumiu a culpa pela infidelidade do Sean, como também o peso de sustentar a ele e as crianças, enquanto ele se metia com carreiras variadas. Perguntei se alguma vez já tinha pensado no divórcio. De fato, nós realmente nos separámos uma vez. É mau falar assim, pois estamos separados todo o tempo. Saindo com ele, sai. Mas certa vez disse que queria separação, mas para lhe dar uma lição. E dessa forma ficámos afastados por quase 6 meses. Ele ainda me telefonava e eu mandava dinheiro quando ele precisava, enquanto esperava por uma oportunidade, até que a chance se perdia. Mas na maioria das vezes éramos cada um por si. Eu até conheci 2 outros homens. Melanie surpreendia-se que outros homens estivessem interessados nela. Disse entregada: os 2 eram bons com as crianças e ambos queriam ajudar-me com os problemas de casa, consertando o que precisava de reparo e até me comprando coisinhas que eu precisava. Foi muito bom ser tratado daquela forma, mas da minha parte nunca houve algum sentimento mais profundo. Nunca conseguiria sentir algo como a atração que ainda sente por Sean. Assim acabei voltando para ele. Sorriu maliciosamente e tive que explicar a ele porque as coisas em casa estavam em tão perfeito estado. Estávamos na metade do caminho e eu queria saber mais a respeito da infância da Melanie, para entender as experiências que a prepararam para a opressão da sua situação atual. Quando você pensa em si mesmo quando criança, o que vê? Perguntei. Seu olhar divagou um certo tempo, depois ela começou a contar. É engraçado. Vejo-me com o meu avental em cima de um banquinho na frente do fogão, mexendo um caldeirão. Eu era a filha do meio, entre 5, e tinha 14 anos quando minha mãe morreu, mas comecei a cozinhar e limpar muito antes disso, porque ela andava muito doente. Após algum tempo, ela nunca mais saiu do quarto do fundo. Meus 2 irmãos mais velhos arranjaram um emprego após saírem da escola para nos ajudar, e eu transformei-me em mãe de todos. Minhas 2 irmãs eram 3 e 5 anos mais novas que eu. Assim, era eu que tinha de ver quase tudo em casa. Mas conseguimos arranjar. O pai trabalhava e fazia as compras. Eu cozinhava e limpava. Fazíamos tudo o que podíamos. O dinheiro era sempre pouco, mas conseguíamos fazer com que desse.
O pai trabalhava muito, com frequência, com 2 empregos. Dessa forma, ficava fora de casa a maior parte do tempo. Acho que ficava fora, em parte porque precisava e em parte para evitar a minha mãe. Todos novos evitávamos a minha mãe, tanto quanto possível. Era uma pessoa muito difícil. O meu pai casou-se novamente quando eu estava no colégio. Imediatamente as coisas tornaram-se mais fáceis, pois a nova mulher também trabalhava e tinha uma filha da mesma idade da minha irmã mais nova, que na época tinha 12 anos. Tudo se combinava, dinheiro não era mais um problema. O pai estava muito mais feliz e realmente pela primeira vez tínhamos o suficiente para as necessidades básicas. O que você sentiu com a morte da sua mãe? A pessoa que morreu já não era mais a minha mãe há muitos anos. Era outra pessoa. Alguém que dormia ou gritava e criava problemas. Eu lembro-me dela quando ainda era minha mãe, mas pouco. Tenho que retornar bastante no tempo para me lembrar de uma pessoa que era mega idoso e que costumava cantar enquanto trabalhava ou brincava connosco. Sabe, ela era irlandesa e cantava canções melancólicas. De qualquer forma, acho que ficámos aliviados quando finalmente ela morreu. Mas eu senti-me culpado também, porque achava que se talvez eu a tivesse entendido melhor ou me importando mais, ela não teria ficado tão doente. Procuro evitar pensar nisso. Estávamos nós aproximando do local onde eu me dirigia e nos poucos momentos que nos restavam, eu esperava ajudar Melanie a perceber, ou menos vagamente, a origem dos seus problemas no presente. Você percebe alguma semelhança entre a sua vida quando criança e agora? Perguntei. Ela riu-se um pouco, forçada. Mais do que nunca. Vês como ainda estou esperando que o Sean venha para casa exatamente como esperava para o meu pai quando ele ia embora e percebo que nunca culpo o Sean pelo que está fazendo, porque mistura em minha cabeça as suas saídas de casa com as saídas do meu pai para poder cuidar de todos nós. Sei que são coisas diferentes e mesmo assim sinto-me igual, como se eu devesse me esforçar para melhorar as coisas. Ela fez uma pausa e prosseguiu. Eu ainda sou a corajosa menina Melanie, não deixando as coisas desabarem, mexendo o caldeirão no fogão, cuidando das crianças. Suas alvas bochechas ficaram rosadas com o choque da percepção. Então é verdade o que você disse na palestra a respeito da criança que eu fui. Nós realmente encontramos pessoa com quem podemos desempenhar os mesmos papéis de quando estávamos crescendo. E nós despedimos. Melanie abraçou-me com força e disse: obrigado por me ouvir. Acho que eu só precisava de falar um pouco sobre o assunto e eu agora entendo melhor, mas não estou preparado para abandonar tudo. Ainda não. Seu espírito estava obviamente mais iluminado, como ela mesmo disse, o queixo para cima novamente. Além disso, Sean precisa apenas crescer. Ele tem que crescer, você não acha? Sem esperar por uma resposta, virou-se a passos longos que atravessou o caminho de folhas caídas. O interior de Melanie, na verdade, aprofundará-se, mas muitas outras semelhanças entre a sua infância e a sua vida atual permaneceram fora do seu conhecimento, porque uma mulher jovem, brilhante, atraente, cheia de energia e capaz como a Melanie necessitava de um relacionamento tão cheio de dor e de opressão como o que mantinha por Sean. Porque para ela e para outras mulheres que cresceram em lares profundamente infelizes, em que a carga emocional era pesada demais e as responsabilidades grandes demais, o que parece bom e o que parece ruim confundiram-se e emaranharam-se finalmente, tornaram-se uma só coisa. Por exemplo, na casa da Melanie, a atenção dos pais era desprezível devido à desorientação geral dos membros da família, na medida em que eles tentavam adaptar-se à personalidade desintegradora da mãe. Os esforços heróicos de Melanie para lidar com os serviços de casa eram recompensados com a coisa mais próxima de amor que ela tinha experimentado, a gratitude do seu pai e a relação com ela. Os sentimentos de medo e de ser subcarregado que seriam naturais numa criança em tais circunstâncias eram obscurecidos pelo senso de competência que cresceu fora das necessidades de ajuda do seu pai e da inadequação de sua mãe. Carga violenta para uma criança, ser tratado com mais rigor que um dos pais e ser indispensável ao outro. Esse papel na infância formou sua identidade como sendo a salvadora, que podia sair da dificuldade e do caos,
resgatando as pessoas ao seu redor através da sua coragem, da sua força e da sua predisposição invencível. Esse complexo de Salvador parece mais saudável do que é. Enquanto ter força numa crise é louvável, Melanie, como outras mulheres de passados semelhantes, precisava da crise para sobreviver. Sem tumulto, tensão ou uma situação desesperada para controlar os sentimentos enterrados da infância de ser oprimida emocionalmente, viriam à tona e tornar-se-iam ameaçadores demais. Quando criança, Melanie foi a ajudando do seu pai, assim como mãe para os outros filhos, mas ela era também uma criança que precisava dos pais, e uma vez que sua mãe estava psicologicamente perturbada e o seu pai inacessível demais, suas próprias necessidades não foram satisfeitas. Os outros filhos tinham Melanie para incomodá-los, preocupar-se com eles, cuidar deles. Melanie não tinha ninguém. Não estava apenas sem uma mãe, tinha também que aprender a pensar e agir como adulta. Não havia lugar e nem tempo para expressar seus próprios pânicos e logo ela começou a encarar como sendo normal a falta de oportunidade para se deixar levar por emoções. Imaginava que, fingindo ser uma pessoa crescida, iria conseguir esquecer que era uma criança amedrontada. Em pouco tempo, Melanie não apenas sobrevivia no caos, mas na verdade exigia de si mesma essa sobrevivência. O peso que ela carregava ajudava a evitar sua própria dor e pânico. Ele a afundava e aliviava ao mesmo tempo. Mais que isso, o senso de valia que ela desenvolveu foi o resultado de carregar responsabilidades que estavam muito além da sua capacidade como criança. Ela tinha aprovação através do esforço, cuidando dos outros e sacrificando seus próprios desejos e necessidades pelos desejos e necessidades deles. Assim, o martírio também tornou-se parte da sua personalidade e combinou com o seu complexo de Salvador, transformando-a numa espécie de imã para alguém que atraísse problema, alguém como Sean. É útil que recapitulamos alguns aspectos importantes do desenvolvimento da criança para que entendamos melhor as forças que atuam na vida da Melanie, pois devido às circunstâncias incomuns da sua infância, o que seriam de outra forma sentimentos e reações normais tornaram-se perigosamente exagerados em Melanie. Para crianças que crescem numa família estruturada, é natural alimentar fortes desejos de livrar-se do pai ou da mãe para ter o outro só para si. As crianças pequeninas desejam arduamente que o pai desapareça para poderem ter todo o amor e atenção da mãe. E as meninas sonham em substituir sua mãe como esposa do pai. Muitos pais já receberam propostas dos seus filhos do sexo oposto que expressem esse desejo. Um menino de 4 anos disse à mãe: "Quando eu crescer vou casar com você, mãe." Ou uma garota de 3 anos diz ao seu pai: "Pai, vamos ter a nossa própria casa juntos, sem a mãe." Esses desejos, muito normais, refletem alguns sentimentos mais fortes que uma criança pequena experimenta. Ainda assim, se algo realmente acontece ao rival invejado, resultando no dano ou ausência daquele membro da família, o efeito na criança é devastador. Quando a mãe é uma família perturbada psicologicamente, ou possui uma doença física crónica, ou é viciada em álcool ou em droga, ou se é ausente física ou emocionalmente por qualquer outro motivo, então a filha, normalmente a mais velha, se há 2 ou mais, é quase invariavelmente eleita para preencher a posição vaga devido à doença ou à ausência da mãe. A história da Melanie exemplifica os efeitos de tal promoção sobre uma menina. Devido à presença da doença mental debilitante em sua mãe, Melanie tornou-se herdeira da posição de dirigente feminina da casa. Durante os anos em que a sua própria identidade estava se formando, ela foi em muitos aspectos mais companheira do seu pai do que filha dele. Quando discutiam e resolviam os problemas da casa, agiam como se fossem casados. De certa forma, Melanie teve o pai só para si, porque o relacionamento que tinha com ele era profundamente diferente do que os seus irmãos tinham. Ela era quase que rival dele. Ela também foi, por muitos anos, muito mais forte e mais estável que sua mãe doente. Isso significava que os desejos normais da infância de Melanie de ter o pai só para si foram realizados,
mas às custas da saúde da sua mãe e, finalmente, da vida da sua mãe. O que acontece quando se concretizem os primeiros desejos de infância de ver-se livre do genitor do mesmo sexo e obter para si o genitor do sexo oposto? Há 3 consequências que são extremamente poderosas, determinantes da personalidade e que operem inconscientemente. A primeira é a culpa. Melanie sentiu-se culpada quando recordou o suicídio da sua mãe e o seu fracasso para evitá-lo. O tipo de culpa que qualquer membro da família sente naturalmente diante de tal tragédia. Em Melanie, essa culpa consciente era exacerbada por seu senso super desenvolvido de responsabilidade pelo bem-estar de todos os membros da família. Mas em adição a essa carga pesada de culpa consciente, ela carregava um fardo ainda maior. A realização dos seus desejos de infância de ter o pai só para ela produziu em Melanie uma culpa inconsciente, além da culpa consciente que sentia por não ter evitado que a mãe doente psicologicamente cometesse suicídio. Isto, por sua vez, gerou uma queda por compensação, uma necessidade de sofrer e suportar a opressão como castigo. Essa necessidade, combinada com a familiaridade de Melanie com o papel de mártir, criou nela algo perto do masoquismo. Havia conforto, se não prazer real, em seu relacionamento com Sean, com toda a dor e solidão inerente e a responsabilidade opressiva. A segunda consequência são os sentimentos inconscientes de desconforto com as implicações sexuais de ter para si o pai desejado. Normalmente a presença da mãe, ou nesses dias de frequentes divórcios de uma outra companheira ou parceiro sexual com o pai, traz segurança tanto para o pai como para a filha. A filha está livre para desenvolver uma sensação de si mesmo, de ser atraente e amada aos olhos do pai, enquanto está protegido da manifestação pública dos impulsos inevitavelmente gerada entre eles através da força do laço dele com uma mulher adulta apropriada. Um relacionamento incestuoso não se desenvolveu entre Melanie e o seu pai, mas, dadas as circunstâncias, certamente poderia desenvolver-se. A dinâmica atuante naquela família está frequentemente presente quando um relacionamento incestuoso se desenvolve entre pai e filhos, quando a mãe, por qualquer motivo, abdica do seu papel apropriado como parceira do seu marido e mãe dos seus filhos e faz com que uma das filhas tome o seu lugar, está forçando sua filha não apenas a assumir suas responsabilidades, mas também a correr o risco de tornar-se o objeto das investidas sexuais do pai. Enquanto isso faz parecer que toda a responsabilidade é da mãe, na verdade é sempre total responsabilidade do pai se o incesto ocorre. Isto porque, como adulto, é obrigação dele proteger sua filha, ou em vez de usá-la para sua satisfação sexual. Além do mais, mesmo que o pai nunca se aproxime da filha sexualmente, a falta de um laço matrimonial forte entre os pais e a suposição da filha do seu papel de mãe na família ajudem a aumentar os sentimentos de atração sexual entre pai e filho. Devido ao relacionamento íntimo, a filha fica inconfortavelmente ciente do que o interesse especial do seu pai por ela tem, até certo ponto, implicações sexuais. Ou a disponibilidade emocional incomum do pai faz com que a filha direcione para ele os seus sentimentos sexuais que estão brotando, mais do que direcionaria sob circunstâncias normais. Num esforço de evitar a violação, mesmo em pensamento, do poderoso tabu do incesto, ela pode se insensibilizar a grande parte dos seus sentimentos sexuais ou a todos eles. A decisão de fazer isso é, novamente, inconsciente, uma defesa contra o impulso mais ameaçador de todos, a atração sexual por um dos pais. Porque a decisão é inconsciente, não é facilmente examinada e modificada. O resultado é uma jovem mulher que possivelmente se sentiria desconfortável com qualquer sentimento sexual por causa da violação inconsciente do tabu relacionado a esse sentimento. Quando isso acontece, o cuidado excessivo possivelmente será a única expressão segura de amor. A primeira forma de Melanie relacionar-se com Sean foi sentir-se responsável por ele. Essa forma tornará-se há muito tempo seu jeito de sentir e expressar amor. Quando Melanie tinha 17 anos, seu pai substituía
para uma nova mulher, um casamento que ela aparentemente recebeu com alívio. Sentiu tão pouca amargura pela perda da sua função em casa, provavelmente devido em grande parte ao aparecimento do Sean e seus colegas, para quem ela desempenhava muitas das mesmas funções que tinha desempenhado em casa. Se aquela situação não se transformasse em casamento entre o Sean e ela, Melanie provavelmente tinha enfrentado uma profunda crise de identidade. Como isso ocorreu, ela ficou imediatamente grávida, recriando assim a sua função de ama, enquanto Sean cooperava, começando, como o fez seu pai, a ficar ausente a maior parte do tempo. Ela mandou dinheiro para ele mesmo quando estavam separados, competindo com a mãe do Sean para ser a mulher que melhor cuidava dele. Era uma competição em que ela já tinha ganho a sua própria mãe no relacionamento com o seu pai. Durante a separação do Sean, quando apareciam homens em sua vida que não exigiam seus cuidados maternos e que de fato tentavam reverter os papéis, oferecendo a ela mais ajuda do que precisava, ela não conseguia relacionar-se emocionalmente com eles. Somente sentia-se confortável na posição de zelosa. A dinâmica sexual do relacionamento de Melanie com Sean nunca lhe proporcionou um laço tão forte entre eles quanto a necessidade dele e seus cuidados. De fato, a infidelidade do Sean simplesmente ofereceu a Melanie uma outra reflexão das suas experiências de infância. Por causa da doença mental avançada, a mãe de Melanie tornou-se outra mulher, cada vez mais vaga e raramente visível no quarto do fundo da casa, removida emocional e fisicamente da vida e dos pensamentos de Melanie. Esta conseguiu relacionar-se com a sua mãe, mantendo distância e não pensando nela. Mais tarde, quando Sean tinha um outro interesse amoroso, aquela mulher também era vaga e estava longe. Não era tido como uma ameaça real, mas como uma parceira de certa forma sexuada. Vale lembrar que o comportamento do Sean tinha precedentes. Antes de se casarem, o padrão de vida que tinha estabelecido era de procurar a companhia de outras mulheres, enquanto permitia que Melanie cuidasse dos seus interesses mais práticos e menos românticos. Melanie sabia daquele e mesmo assim casou-se com ele. Após o casamento, ela iniciou uma campanha para mudá-lo através da sua força de vontade e do seu amor, o que nos leva à terceira consequência da realização de Melanie dos desejos e fantasias da infância, sua crença na própria onipotência. Crianças normalmente acreditam em si próprias, em seus pensamentos e em seus desejos como sendo magicamente poderosos a ponto de causar todos os acontecimentos significativos da sua vida. Comumente, no entanto, embora uma garotinha deseje apaixonadamente ser a parceira do pai, a realidade lhe ensina que ela não pode. Dessa forma ou não, ela finalmente aceita o facto que a parceira do pai é a mãe. É uma grande lição de vida e de que ela nem sempre pode concretizar, através da sua força de vontade, o que mais quer. Na verdade, essa lição colabora bastante para desfazer a crença em sua própria onipotência, a ajuda a reconhecer as limitações do seu desejo pessoal. No caso da jovem Melanie, entretanto, aquele forte desejo tornou-se realidade. Ela realmente substitui a mãe por muitos anos. Aparentemente, por meio das forças mágicas do seu desejo e vontade, ela teve o pai só para ela. Então, com uma crença destemida na sua força de vontade de concretizar o que desejava, ela era atraída para outras situações difíceis e psicologicamente carregadas que também tentava mudar magicamente. Os desafios que ela mais tarde enfrentou submissamente, munida somente da sua força de vontade. Um marido irresponsável, imaturo e infiel, o peso de educar 3 crianças, realmente sozinho, problemas sérios de dinheiro, um programa de estudo exigente, conjugado com emprego de período integral, são testemunhos disso. Sean proporcionou a Melanie uma completa derrota no que diz respeito a seu esforço de mudar uma pessoa através da mera vontade e satisfez as outras necessidades criadas por sua função pseudo-adulto quando criança, dando a ela ampla oportunidade de sofrer e suportar e de evitar a sexualidade enquanto exercia sua preferência por cuidados. Deveria estar claro a essa altura
que Melanie não era de forma alguma uma vítima desafortunada de um casamento infeliz. Muito pelo contrário, ela e Sean satisfizeram todos os desejos psicológicos mais profundos um do outro. Era um ajustamento perfeito. O fato de os oportunos presentes financeiros da mãe dele bloquearam convenientemente qualquer tendência ao seu crescimento e maturidade era certamente um problema para o casal, mas não o problema, como Melanie preferiu enxergar. O que estava realmente errado era o fato de ali estarem duas pessoas cujos insalubres padrões de vida e atitude em relação ao mundo, embora diferentes, se entrosavam tão bem, na verdade, que possibilitavam um ou outro permanecer nessa insalubridade. Imagine os dois, Sean e Melanie, como dançarinos num mundo em que todos são dançarinos e crescem aprendendo sua rotina individual. Devido a acontecimentos e personalidades específicos, e mais que tudo ao aprender as danças que foram executadas por eles durante a infância, Sean e Melanie desenvolveram separadamente o único repertório de passe, movimento e gestos psicológicos. Então, o dia que se encontraram e descobriram que as suas danças parecidas, quando executando juntas, sincronizavam-se magicamente numa dupla extraordinária, num padrão de perfeita ação e reação. Cada movimento realizado por um era correspondido pelo outro, resultando numa coreografia que permitia as duas danças unidas fluírem ininterruptamente em pêndulo. Todas as vezes que ele abandonava uma responsabilidade, ela a tomava imediatamente para si. Quando ela assumiu toda a carga familiar de educar a família, ele caiu fora, dando a ela bastante espaço para desempenhar sua tarefa com zelo. Quando procurava na pista uma outra companheira feminina, ela suspirava aliviada e dançava mais rápido para distrair-se. Enquanto ele dançava para fora da pista, ela realizava um perfeito passo de espera, em pêndulo. Para Melanie, a dança podia ser excitante algumas vezes e, com mais frequência, uma dança solitária, ocasionalmente embaraçosa ou exaustiva. Mas a última coisa que queria era parar com a dança que conhecia tão bem, os passos, os movimentos, tudo parecia tão certo que deu à dança o nome de amor.